Bem-vindos, aventureiros, ao canal Livros que Li, Emoções que Vivi. Eu sou a Andréia Oliveira e hoje venho apresentar para vocês o segundo livro da série A Obsessão do Bilionário, da autora J. Scott. Então, bora! Aventureiros com mais dicas de leitura aqui nesse canal. Bom, relembrando, o primeiro livro foi a Obsessão do Bilionário, que vem contar a história do Simon. E, na verdade, era uma trilogia de contos, no qual a autora criou um livro, aumentando mais uma história. Então, são 4 histórias em uma, mas é muito curta, porque tem 247 páginas. Então, ali a gente vai descobrir que o Simon, ele acabou pagando por erro do seu pai no passado. O seu irmão, Sam, acabou saindo para buscar uma vida melhor, mas a gente vê ali no primeiro livro que o Sam, ele é um cara assim, gente, totalmente playboy, um cara, aquele rico que sabe que é bonito, aquele rico que sabe que se eu fazer assim, qualquer mulher vem para os pés dele. Ele não vai para casa sem uma mulher a tiracolo, ele acaba no outro dia simplesmente dando tchau e nem voltando a ficar mais com essa mulher. Então ele foi relatado como realmente um cretino. Ainda mais que ele deu em cima da Carrie, que era a namorada do seu irmão. Então, no primeiro livro, a gente fica com o pé atrás em referente ao Sam. Porque ele, gente, parece ser tudo de ruim que existe num homem. Já o segundo livro, que é O Coração do Bilionário, que vem contar a história do Sam, que na verdade é Samuel. Então, você vê que ele não é exatamente aquilo que é pintado. Que realmente nem tudo que parece é. A história dele vem mostrar que do mesmo jeito que o irmão dele teve que pagar por erros do pai, ele também. A diferença é que o Simon, o que aconteceu com ele não teve como se esconder. Agora, o que aconteceu com o Sam, aí sim, gente, ele escondeu tão perfeitamente que ninguém sabe dessa parte da vida dele. Aqui nós vamos descobrir então a história dele em 200 páginas. Bem, lá no primeiro livro, então, a gente viu que ele tinha uma história mal resolvida com a Mad. A Mad, ela é uma médica que trabalha durante o dia em um hospital e na parte da tarde até certas horas da noite, ela trabalha em uma comunidade atendendo pessoas carentes sem cobrar nada. Ela acaba conhecendo a Carrie, que acaba indo ser uma voluntária para ajudar elas nos finais de semana, porque ela estuda, né, à noite, então não tem como ela ir durante o dia e durante a semana. Ali elas criam uma amizade muito bacana e aí ela acaba trazendo ela para conhecer o seu atual noivo nesse momento, que é o Simon, e ali ela descobre que o Simon é irmão do Sam. A história deles é uma história muito intensa. Eles namoraram na época que eles eram mais jovens, eles se conheceram, o Sam ainda era pobre, ele trabalhava realmente numa construção, mas a ligação deles era muito bacana. Um completava o outro, vamos dizer assim. Eles gostavam de ficar junto, eles se davam muito bem. Mas, novamente, o Sam, ele teve que se envolver em alguma coisa por conta do erro do pai dele. E para se envolver, para entrar de cabeça naquela situação, ele tinha que proteger a Mad. Se ele conta toda a realidade para a Mad, ela ia fazer o quê? Eu vou ficar do seu lado, eu vou ajudar você nisso, eu não vou te abandonar. Mas como o irmão dele já quase perdeu a vida por conta do erro do pai, ele não queria que isso acontecesse com a Mad. Então ele aceita fazer uma cena para que a Mad acaba percebendo que ele tem outra mulher. E claro, óbvio, que ela viu aquilo como uma traição, que ela viu aquilo como ele brincou comigo, tudo que ele falou, tudo que a gente planejou era uma mentira. E assim ela fica chateada, assim ela fica magoada e ela simplesmente não quer mais ouvir falar o nome dele. Tanto que lá no primeiro livro, quando os dois se encontram, a farpa entre eles é muito grande. Só que uma coisa é clara, nenhum dos dois esqueceu um ao outro. Ela reluta para ficar longe dele. Agora, o Sam, ele reluta para ficar perto dela. Porque é o que ele diz, eu sei que eu magoei ela, eu sei que ela nunca vai confiar em mim, mas eu quero pelo menos ser amigo, eu quero pelo menos me aproximar dela. E ele vai se aproximando, ela vai relutante, mas chega um momento que não tem como, então ele chega, ele conversa com ela, ele fala que ele quer ficar com ela, que ele quer tentar. E tem uma situação que faz com que fique favorável a ele, porque ela fica até tarde
né, nessa clínica e, gente, ela tá esgotada, ela tá acabada, porque ela trabalha de segunda a segunda. É no hospital, é ali, no dia que ela tá de folga, ela trabalha o dia todo, até tarde da noite na clínica. Então, ela tá um bagaço, vamos dizer assim. E uma certa noite ele vai até a clínica, porque os seguranças acabam dizendo a ele que ela está lá. A história de segurança você vai entender se você ler o primeiro livro. Então ele chega lá pra brigar com ela, pra fazer ela ir pra casa descansar. E ali ela tá dormindo, gente. Ela tá tão cansada que ela não tá dormindo, ela tá desmaiada. Ele pega ela, ele leva ela pra casa, ele coloca ela na cama, ela não acorda. No outro dia, quando ela acorda, ela fica brava, ela quer ir embora, ele fala que não, que eles vão conversar, que ela vai tomar café e que ela não vai trabalhar mais daquela forma. Ele pegou nas coisas dela um papel no qual ela diz que ela quer ser mãe, que já tá na hora de ser mãe, ela já tem mais de 30 anos. E assim ela pensa em inseminação. Ele, gente, com aquele lado de obsessão dele, ele fala, ela é minha, ninguém vai fazer isso com ela, se tem alguém que vai engravidar ela, sou eu. Então ali ele faz uma proposta para ela. Eu quero que você fique somente com a clínica, que você saia do hospital. Eu vou pagar o seu salário. Ela falou, não, você não vai fazer isso. E tem outros gastos, não é só a questão do salário. Ela falou, não, eu conheço muita gente que pode ajudar lá, então você vai fazer isso. Em relação a você ter um filho, minha filha, eu vou fazer isso pra você, pode ficar tranquila. Ela fala que não. E aí ele explica a ela, fala assim, olha, eu sei que eu errei, mas eu quero tentar novamente, eu quero que a gente fique junto o tempo que der. Mesmo que a gente se torne amigo primeiro, pra mim não tem problema, mas eu quero ficar perto de você. E eles começam, então, a ficar, porque ela, gente, ela fala, gente, eu gosto dele ainda, então vamos ficar junto, por mais que seja por pouco tempo, que na cabeça dela vai ser pouco tempo, então vou aproveitar. E eles começam, então, uma relação ali. No casamento da Carrie e do Simon, é muito interessante, porque ela tá linda como madrinha, e ela percebe que está sendo observada. Quando ela olha, ela vê um rapaz muito bonito, olhando ela muito intensamente. O Sam, por sua vez, minha filha, fica louco da vida, né? E aí, quando eles se encontram depois do casamento, ele fala, eu vi o Max olhando pra você, mas pode tirar o cavalinho da chuva, porque eu não quero você perto dele, porque ele não vale nada. Eu não quero saber daí perto de você, não. Ela falou, mas por quê? Fala assim, porque faz 2 anos que ele perdeu a esposa dele. Então, assim, ele não tá recuperado, ele só vai te usar, e ele faz aquele escarcéu pra que os dois não fiquem juntos. Mas Max acaba se aproximando dela novamente, e elas têm ali uma sensação que ela precisa ficar junto do Max. Ela vê uma tristeza, uma vulnerabilidade nele, que ela quer ficar perto dele. E eu falo, cara, não, gente, não pode. Porque por mais que o Sam foi cretino com ela, porque até aí você não sabe a real história, eu queria que os dois ficassem juntos. Então eu não queria um terceiro elemento ali. Então quando o Max se aproximou, eu falei, não, Max, sai fora, meu. Você não pode ficar aqui, não. Você não tem vez nesse casal, não. Rapa fora. Mas ele continua presente na vida dela. Ele acaba ali no casamento chamando ela pra jantar, falando, vamos jantar qualquer dia? Ela aceita. Eu fiquei brava com ela, falei, não faz isso. Mas é nítido o jeito que ela olha pro Sam, o Sam olha pra ela, o cuidado que ele tem com ela. E o Max entende isso logo de cara, que o Sam está muito apaixonado por ela. Então, a história vai desenrolando, e aí você vai percebendo algumas relutâncias dele em relação a Mad. A Mad vai percebendo que tem alguma coisa ali que ele não contou a ela. E aí ela vai se aproximando mais dele, ela vai tentando ali fazer com que ele se abra, até que ele consegue se abrir. Só que para ele se abrir não é muito fácil. Então eles tiveram esse momento muito quente, lembrando que essa autora é uma autora que ela não pega muito nos detalhes, então tem... tanto a primeira história, a segunda história e a terceira que eu já li, elas teriam ali, gente, muito assunto para ela poder entrar mais de cabeça. Mas ela prefere contar uma história rápida mesmo. Outra coisa que essa autora ela não entra muito de cabeça é no drama. E se você ler as histórias, você vai ver que tinha várias pegadas ali que podia ser uma história muito dramática. Muito. Mas o drama dela é mais leve, mais moderado, vamos dizer assim. E os momentos calientes, o hot, né? Também não é aquele hot que você vai ficar com o leque todo o tempo, não. É um hot mais molinho. Então a autora, ela prega uma história rápida, uma história sem muito acontecimento detalhado, sem muito abanar de leque e também sem muito drama. Que, gente, tudo isso é coisa que eu adoro, né?
Todas as coisas que eu listei que ela não se pega muito, é tudo que eu adoro e eu senti um pouco de falta. Mas isso não vai tirar o brilho da história também, não. Então, conforme ela vai se aproximando dele e tem aquele momento mais caliente, ele some. Simplesmente ele some. E aí ela fica, gente, eu vou deixar que ele venha atrás de mim, eu não vou atrás dele, eu não vou fazer isso. E depois, quando ela sai para jantar com o Max, que é um jantar muito estranho, eu comecei a perceber algumas coisas, eu comecei a pensar em algumas possibilidades, ele tá se aproximando dela, lembrando que ele contou realmente que ele perdeu a esposa, que ele amava muito essa esposa. Então, essa aproximação dele, eu vi que tinha outra situação, que tinha outras possibilidades. E até que eu acertei depois, quando eu descobri a real condição dele estar se aproximando dela. E ali naquela conversa, ele dizendo que ela está muito apaixonada pelo Sam, que o Sam também está muito apaixonado por ela, que ele está estranhando que o Sam ainda não ligou, não veio atrás dela, mas deve ser porque ele está doente. Quando ele fala isso, ela fala, opa, como assim doente? Fala assim, ele tá com uma gripe muito forte. Ela levanta na hora, dá tchau pra ele, agradece os momentos agradáveis dele e vai cuidar do Sam. Mas ela cuida dele, faz com que ele melhore. E com isso ela vai começando a quebrar um pouco aquele muro que ele criou. E quando, gente, ele fala realmente tudo o que aconteceu com ele, as decisões que ele tomou, a primeira decisão que ele tomou, que fez com que ele se fechasse um pouco, e aí ela entende por que eles namoraram um tempo, e por mais que ela demonstrasse que queria dar um passo a mais, por mais que demonstrasse que queria se entregar a ele, não só de alma, né, como ela já tinha se entregado, mas de corpo também, o porquê que ele relutou. O porquê que ele não quis levá-la para a cama dele. E aí você pensa, fala, cara, realmente esse cara sofreu. E aí você começa a perceber que entre o que aconteceu com o Simon, por conta do erro do pai dele, e o que aconteceu com o Sam, também por conta do erro do pai dele, você não sabe dizer quem é que sofreu mais. Eu não consegui direcionar ali a um grau maior de dor e sofrimento e trauma para um do que para outro. Foi diferente? Foi. Mas, de certa forma, os dois ficaram marcados. Os dois ficaram com traumas em relação ao que aconteceu com eles por conta desse pai. Então, quando ele se abre, quando ele fala isso para ela, então ela fala que vai ajudar ele a superar esse trauma. Que vai ajudar ele a entender que tudo aquilo não foi culpa dele. Por mais que ele tenha aceitado, por mais que ele tenha dito, não, eu faço, eu vou. Por mais que ele tenha tomado a decisão, que ele não pode se culpar, ele não pode acreditar que ele mereceu tudo aquilo, entendeu? Ele sofre em saber que o primeiro homem da vida dela foi um canalha, não tratou ela como merecia, fez ela se sentir assim, uma mulher nada atraente, uma mulher que não se sentia bonita, ela não se sentiu valorizada, porque esse cara acabou com tudo isso. Lembrando que a Carrie, que é a mulher do Simon, do primeiro livro, ela e a Mad, elas não são aquele padrão de beleza que a sociedade prega. Então, elas são mulheres de mais curva, elas são mulheres de mais corpo. Então, as duas já tinham essa autoestima um pouco baixa, pelo fato de não ser aquela mulher de corpão violão, de ser aquela mulher que qualquer homem olharia e desejaria, que é isso que a nossa sociedade prega. Então, essa autora traz muito isso também. Então, nesse segundo livro, tem a história deles dois, tem o desenrolar, que é muito bonito, tem a conversa deles, que é muito intensa, mas também vai contar ali sobre o casamento da Carrie, da gravidez da Carrie, vai trazer também um pouco sobre a história do Max, e aí a gente descobre o porquê que o Max está tão interessado na Mad. Vai acontecer um evento de caridade onde o Sam vai com a Mad. Ela tá linda, maravilhosa, lá ela encontra o Max. O Max conversa muito com ela, o Max se aproxima muito dela, fazendo com que o Sam fique muito desconfortável. Ela vai até o banheiro, quando ela volta, ela escuta uma discussão do Max com o Sam. O Sam tá acusando ele de querer roubar ela. O Sam tá acusando o Max de estar querendo se aproximar dela, mas que isso não vai acontecer porque a Mad é a mulher dele, então ele não vai aceitar isso. E nesse momento, o Max acaba dizendo a ele o real motivo de estar se aproximando da Mad. Ela vai conversar melhor com o Max, ela vai entender toda essa situação, ali eles vão ter uma conversa
tão legal, uma conversa tão bacana, e aí o Max vai se sentir culpado por algumas coisas. E aí, novamente, ela tem que entrar em ação e dizer que ele não teve culpa do que aconteceu, que nenhum deles teve culpa. Foi algo que aconteceu, foi algo que não teve como evitar, foi algo que, mesmo que eles quisessem, não teria como não fazer com que acontecesse. Então, eu vou deixar vocês com o segundo livro dessa série, que tem tudo, gente, para conquistar vocês. Agradeço muito a sua companhia, fiquem com Deus e até a próxima!